Oi, eu sou a Neca Setúbal. Eu sou a Sueli Carneiro. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Escute as Mais Velhas, o podcast da Fundação Tite Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. Toda semana, a gente está aqui para conversar com uma mulher que foi essencial para a articulação do feminismo em âmbito nacional. A nossa convidada do episódio de hoje é a feminista Branca Moreira Alves. Nossa conversa foi muito informal e Branca contou sua trajetória de uma mulher de classe média alta que se embrenhou pelo feminismo. Branca Moreira Alves é uma pioneira do feminismo nacional, uma das mulheres mais inteligentes e divertidas que o feminismo produziu no Brasil. Vamos tentar organizar isso, né? Mais pomposamente, né? Tem que ser pomposo, então tá bom. Eu tenho que dizer que é uma alegria, uma honra e um privilégio, né, ter você nesse podcast, uma das pioneiras de um movimento social que é simplesmente responsável por mudar o status da mulher brasileira. Então, eu quero agradecer a generosidade de compartilhar essa experiência e agradecer também pelo registro que você fez dessa experiência nesse livro tão importante para as mulheres brasileiras, que é Feminismo no Brasil, né, que vocês produziram em 2022 e que já é, para mim, bíblia, entendeu, da história do feminismo no Brasil. Quem é a Branca Moreira Alves? Deixa eu fugir um pouquinho, Sueli. Primeiro, que sou responsável, que não sei o que, todos esses elogios. Pode cortar que eu sei muito bem com quem que eu estou falando e porque essa nossa geração é uma geração na história das mulheres importante. Né? A geração dos anos 60 e 70, pelo menos no Ocidente, na classe média, a primeira geração que entra em massa na universidade. Né? A primeira geração da pílula anticoncepcional. Nós estamos falando de mulheres, meninas, jovens da classe média, brancas, né? É esse momento, década de 60, 70, que podem comprar pílula e que podem ir para a universidade. E nesse mesmo momento, por coincidência, havia a indignação com a guerra do Vietnã, houve Cuba, canteiro de obras que nos criou, a nós dessa geração, foi o sonho romântico de Cuba, de Fidel Castro, de Che Guevara, era a história da carochinha virando verdade. Todo mundo vai ser igual, não vai ter mais classe social, e a classe média vai cortar cana, e não sei o quê. Enfim, esse sonho impossível, mas a gente acreditou, né? Então, é um momento muito fortuito para germinar com estratégia, porque a gente foi aprendendo a estratégia na década de 70, né? Não é nada assim de pessoal. O que foi de pessoal é a minha sorte de ter me dado conta disso. Ô Branca, você conta que você foi educada numa família burguesa de classe média alta e aí você estava contando, né, dessa origem toda e a sua sorte de ter entrado nesse movimento, nesse momento e entrou na universidade. Então conta como foi esse acesso de você sair dessa família que você foi educada para casar, que você conta virgem. Isso, virgem, e entrou na universidade nesse momento com a guerra do Vietnã. E conta um pouco o que significou isso na sua vida e depois continua. Eu fui criada princesinha na Torre de Cristal, né? Colégio Sion, freira, mamãe muito chique, em casa assim, servida francesa. É uma coisa assim que parece que você está lendo, sabe, Virginia Woolf, ou Jane Austen até, entendeu? E aí me casei toda bonitinha com um rapaz que a família conhecia. Não era nem amor, sabe? Era assim, entrar nos eixos que eram esperados. E como eu achava que eu era feia e burra, eu tinha que casar com o primeiro que tivesse a fim de casar comigo. Né? Foi, juro. Aí tinha esse fulano, meus pais conheciam a família dele, Viana.
de Belo Horizonte, não sei o quê, mineiro, casamento com a renda que a minha avó usou e a camisola do dia. Gente, parece que você está falando da Idade Média. E aí aquela grande festa, e o diadema de brilhantes que a minha avó usou. Gente, quando eu penso nisso, eu digo, eu estou falando de uma outra pessoa, né? Bom, aí tudo bem, casou bonitinho, não sei o quê. Eu achava que tinha que ter filho logo, porque tudo fazia parte do enredo, claro, né? Do plano já estabelecido. Né? E tudo bonitinho. Eu sempre fui muito bonitinha, muito arrumadinha, muito direitinha. Tinha um apartamento bonito, recebia e aquela coisa. E minha mãe dizia, você tem que ser hostess, porque o meu marido é arquiteto, você tem que receber na sociedade para ele ter os clientes, né? Quer dizer, tudo é assim, a gente é quem apoia a carreira do marido. Eu casei em 61, com 21 anos, exatamente como era 100 anos antes, sei lá quando. Lá para 64, por aí, já tinha as duas meninas e tal, babá, enfermeira quando nasce criança. Aí tudo bem, aí eu estou sentada assim na sala, meu marido lendo, não sei o quê, e eu fazendo o cardápio da semana. E eu me lembro de olhar para a porta da cozinha, são esses momentos, né? Olha, a porta fechada, eu fazendo cardápio com livro de receita, não sei o quê. Eu olho para a porta da cozinha e eu penso, será que é só isso? Pensei isso. E passou. E continuou sendo só isso. Babá. Bom, vem o golpe militar, meu irmão é eleito. Tudo isso acontecia fora da minha vida. Meu irmão, político, jornalista e tal e coisa, e era coisa de homem, estava lá, fazendo a sua coisa. Aí, em 67, eu me lembro de falar com meu marido que eu queria estudar história, porque eu queria ser uma pessoa culta para eu poder ser uma melhor hostess. Aí eu me lembro dele dizendo assim, e como é que vai ser as crianças? E eu me lembro do frio na barriga, de medo. Olha, eu com cozinheira, babá, não sei mais o que, e ainda com medo de estudar e não poder cuidar da casa, não sei o quê. E eu me lembro de dizer, pode deixar que nada vai mudar. Aí eu resolvi fazer a faculdade de História na Universidade de Santa Úrsula, que era onde eu tinha estudado o meu ginásio. Então era só de mulheres, era uma coisa tranquila, não sei o quê. Em fevereiro de 68, olha a minha sorte, fevereiro de 68, eu estou fazendo exame de seleção para entrar na Faculdade de História da Santa Úrsula. E aí entram uns estudantes que eu não sei de onde vieram, com os panfletos denunciando a invasão dos Estados Unidos na República Dominicana. Eu mal sabia onde é que era a República Dominicana. E que porcaria que os Estados Unidos estavam fazendo na República Dominicana. Aí eu me lembro de eu amassar, eu estudo fazendo a prova, amassar isso, jogar no chão pensando, política não é nem para mulher nem para estudante. Pode um troço desse? Aí tudo bem, entrei para a faculdade, eu me lembro, a primeira semana na faculdade, a minha felicidade de eu ter alguma coisa que era minha, que não era da família. Eu tinha meus professores, minhas colegas, meu estudo, meu. Mas aí vem março, vem a morte do Edson Luiz no Rio, do estudante Edson Luiz, e vem o movimento estudantil e a minha faculdade de gente muito bonitinha, classe média, menininhas e tal, mas teve o famoso congresso de Biúna, em que algumas colegas foram presas. Aí a coisa começou assim, não é mais lá, chegou. E a gente pensa muito individualmente, né? Então, acontecia alguma coisa lá, mas eu estava aqui arrumando as coisinhas que eu tinha que fazer. De repente, entrou, né? Mas olha, foi uma cachoeira, porque aí não sobrou pedra sobre pedra. Eu digo, o que é isso? Como é que pode? Não sei o quê. Comecei a ir para a rua. Meu marido não me proibia, mas ele com muito medo de eu ser presa. A gente, quando tinha manifestação na cidade, naquele tempo, menina não ia de calça comprida para a cidade. Aliás, a gente acha que em 68 nem usava calça comprida. Então a gente ia de saia, era mas o naquele centro tempo chamava ir na cidade era uma coisa assim, Sim. que você ia elegante, você ia de meia, de salto, né? Mas aí, como a gente tinha que correr da polícia, a gente ia de saia com alpargata. Lembra dessas alpargatas? Eram de lona, de com corda, eram bem era bonitinhas, corda embaixo. com corda. Eu lembro. Sola de corda. A gente punha alpargata e saia. Eu não sei como que a polícia não via logo que aquelas meninas estavam indo fazer alguma coisa, porque eram mal intencionadas. Mal intencionadas, exatamente. A minha sorte também é que meu marido foi fazer mestrado em Berkeley, na Califórnia, em 1970. E eu estava já há 2 anos na faculdade, né? E eu consegui ser transferida e ser aceita lá em Berkeley e meu pai pagar meu estudo em Berkeley. Aí, Berkeley, meninas, vocês não sabem o que era Berkeley.
A gente estava aqui no Médici, meu irmão já estava exilado, eu já estava participando com os estudantes de uma corrente de denúncia de torturas que mandava para fora do país, e os exilados publicavam Resiliando a Informação em Paris, denunciando as torturas. Então eu já fazia parte dessa corrente, foi onde até eu conheci o Modesto da Silveira, futuro companheiro, que denunciava a tortura. Então eu já estava assim, a mil, né? Tinha feminismo, tinha os Black Panthers, tinha Students for a Democratic Society. Aí eu só estudava o que era proibido aqui. Marx, Lenin, Regis Debray, Che Guevara, Rosa Luxemburgo, não sei o quê, tudo que era proibido aqui. Foi uma coisa alucinante. Mas, Branca, como que você resolveu o frio na barriga? Como que você equacionou a questão da maternidade com esse ativismo todo? Em 68 até 70, eu não precisava meter a mão na massa. Meter a mão na massa foi quando eu fui para Berkeley, que aí uma tinha 6 anos, a outra tinha 8. Elas, em 2 anos, nunca viram um legume fresco, nunca viram uma cebola, era tudo congelado, já cortado. Enlatado. O marido fazia mestrado e eu achava que o mestrado dele era mais importante do que a minha graduação. Claro. Mas então, eu me lembro de fazer os ensaios, estar na biblioteca, mas tinha que sair para ir buscar as crianças no colégio. Eu me lembro de ter vontade de chorar, às vezes. 3 horas da tarde, eu estou a 1000 na biblioteca, eu tinha que sair para buscar no colégio. Quando eu tentei dividir com o marido, umas 2, 3 vezes ele esqueceu as crianças. Aí elas ficavam apavoradas. Quando eu dizia, hoje seu pai vai buscar. Aí pronto, esquece dele, né? Aí a gente fazia carpool das vizinhas. E foi, foi maravilhoso. Eu li uma história que você conta que Dandara Prado, que te mandou uma carta. Danda Prado, isso é importantíssimo. Você foi conversar com a Maria Malta. Isso, aí é a epifania mesmo, né? Porque eu estudando em Berkeley, lendo aquelas coisas todas românticas, eu dizia, o que eu vou fazer quando voltar? Será que eu vou para a guerrilha? Será que eu vou ser vanguarda popular do proletariado? Porque os meninos iam para a fábrica, né, fingir que eles eram operários. Agora, vê essa burguesa do Colégio Sion, falando francês e inglês, chegar numa fábrica e fingir que ela é operária. Não ia durar 10 minutos. Não ia durar 10 minutos. Eu sabia disso, né? Porque classe social é isso mesmo, né? Você sabe como anda, você tem um tom de voz, você sabe o seu vocabulário. Bom, tudo bem, não sabia o que fazer quando voltar para o Brasil. A Danda, que estava autoexilada em Paris, me manda essa carta contando do Círculo de Mulheres Brasileiras em Paris, que foi super importante. Elas ficaram feministas lá em Paris. E aí a Danda me manda essa carta em que ela faz essa pergunta. Eu estava estudando, tinha escrito sobre a Rosa Luxemburgo, grande revolucionária, Partido Social Alemão, não sei o que, mas eu não via a Rosa e a Clara Zetkin como mulheres, eu via elas como revolucionárias igual aos homens. Se eu estivesse falando do Marx, eu ia falar igual, entendeu? E aí a Danda me manda essa carta em que ela faz essa pergunta. O que você acha do feminismo? Eu não achava nada, foi aí que foi... Foi lindo, gente. Foi lindo. Eu sempre conto isso com prazer, porque eu me lembro de me levantar da poltrona, ir tomar banho e me amar pela primeira vez na vida. É assim, eu tenho um lugar. Esse lugar é eu. Sou eu, assim, do jeito que eu sou, né? Mulher, classe alta, seja o que for, esse é o lugar. Daí eu liguei para Maria, que era minha vizinha, porque tinha um grupo de brasileiros que estavam estudando lá, e as meninas, as mulheres, todas, ninguém estudava, a única que estudava era eu. Todo mundo com criança pequena e os maridos estudando. Aí eles fizeram um grupo de estudar o Brasil, qualquer coisa assim. E as mulheres, nós ficávamos lá, mas ficávamos quietinhos, ouvindo aqueles homens maravilhosos todos falarem aquelas coisas todas. Aí fizemos o grupo, foi o primeiro grupo de reflexão nosso, né? Chamamos as mulheres, e nesse grupo, aquelas mulheres que eram caladas, nós todas, todo mundo abriu a boca para falar. A minha insegurança, os meus desejos, né, tudo era parecido. Uma menina disse que ela morava numa cidade pequena de São Paulo e que ela foi convidada pelo rapaz mais popular para sair, aí que eles saíram e foram ao restaurante, não sei o quê, e que ela estava muito feliz e conversou muito. E quando ele foi levar ela em casa, ele disse, olha, eu vou te dar um conselho, você não se mostre tão inteligente, porque senão você não acha marido. E aí ela conta isso e diz, daí eu resolvi que eu ia sair de lá. Eu acho isso tão simbólico. Então, nesse primeiro grupo de reflexão, a gente já entendeu tudo. E aí, quando voltamos para o Brasil, a gente tinha muito medo, voltamos, mas não aconteceu nada.
e eu fui fazer mestrado. Uma coisa que me comoveu muito foi essa coisa da Danda Prado, né? Porque o efeito que a Danda teve, né, sobre você é muito similar ao efeito que Lélia Gonzalez produziu em mim, né? Olha, Quando gente, muito eu vou parecido, chorar, é muito juro. igual. Porque quando eu ouvi a Lélia pela primeira vez, eu soube o que é que eu iria ser quando crescesse, né? Conta como é que foi isso. Foi isso, num seminário feminista em São Paulo. Você tinha que Eu idade? já não era tão jovem, eu tinha uns 26, 27 anos, por aí. Eu participava do movimento negro, acompanhava a cena feminista, mas eu não tinha encontrado o meu lugar. E foi nesse momento que eu ouvi Lélia falar que eu falei, é isso que eu tenho que fazer para o resto da minha vida. Para mim, depois que eu virei feminista, eu só olhava com esses óculos. Eu não entendia nem que nenhuma mulher fosse fazer alguma pesquisa que não tivesse que ver com mulher. Vai pesquisar a história econômica de não sei o quê, tem que ter mulher, não é possível. Eu fiquei assim, obcecada. Aí fui fazer minha tese com a história do sufrágio. Naquele tempo não existia a palavra gênero e eu fui elaborando a questão de ser mulher e ser negro, que são duas condições que não podem ser mudadas. Você pode nascer pobre, subir na vida, mas se você nasceu negro e você nasceu mulher, não vai mudar. Então você tem que trabalhar com isso aí. E eu, de certa forma, coloquei isso na minha tese, e depois a Lélia leu e disse que gostou muito da minha tese, não sei o que. Ficou feliz. Divina, feliz. divina. Sempre rindo, divina. A Lélia, assim, é insubstituível. Sim. Foi embora cedo demais. Cedo. Que bom, Sueli, você ver isso. E a gente faz isso, lindo. Porque você faz isso. Você influencia, e eu sei que eu influencio também. Então, tem as epifanias que a gente vai deixando no caminho também. Você, eu, né? Enfim, nós feministas, nós movimentos políticos, não sei o quê, não sabe até onde vai a epifania que você vai deixando. Vem assim... Vão assim, aquele rabo de foguete ali. Né? Graças a Deus. Isso me dá muito orgulho também. Eu assumi um compromisso nunca dito com ela de honrar, né, esse legado, né? E espero estar fazendo isso. E não é nem honrar, eu acho. A gente está honrando porque a gente até nomeia, né? É fulana, né? E são as fulanas, é quem você leu, enfim, são essas fulanas, né? Mas é assim, é uma mudança que a gente não pode resistir, nem que a gente quisesse. Não é que eu resolvi, vou ser feminista. Entra aquele troço, né? Sou negra e entendi que sou negra. É para sempre. Então acho que a gente está honrando, evidentemente, mas nem temos que ser honradas por isso. Por isso que eu fico muito incomodada quando começa assim como você começou, porque você não sei o que, não sei o que. Não temos que ser honrada porque é a nossa salvação. A gente não é mártir de nada. A gente está fazendo porque se a gente não fizer, a gente morre. Não, mas aqui eu vou só contar uma historinha minha e vou honrar vocês duas. Como em 1973, eu estava em Stanford, tinha acabado de casar e ele estava fazendo mestrado e eu não tinha terminado ainda a minha graduação, fiz alguns cursos lá, mas eu tive o privilégio de assistir uma palestra do Marcuse. Eu fiquei muito marcada porque ele falou que a maior revolução do século XX era a revolução feminista. E eu não era feminista naquele momento, demorei muito para entrar nesta vibe, mas eu fiquei marcada por essa fala dele. Então, por isso, como eu não era feminista naquele momento, e eu vou falar que vocês têm sim que se sentir honradas e vou te contrapor que você tem que aceitar, que você tem sim que se sentir honrada, vocês duas. Por isso, por favor, sintam-se honradas e passo a palavra aqui para a Sueli. Peraí, Neca. Quando é que você ficou feminista, então? Eu sou socióloga, tá? E eu atuei muito na área de educação e fui muito no foco das desigualdades e fui andando nesse foco. Fui incorporando a questão do feminino, da mulher, pela questão das desigualdades. Fui andando organicamente nisso. Agora, como que você está vendo o momento atual do feminismo?
Ai, meu Deus. Isso é muito importante, é muito importante, né? Que a gente se coloque diante disso. Eu vejo com muita ansiedade. Eu vejo as meninas maravilhosas, mas eu tenho pena que hajam divisões e que um grupo comece a criticar o outro porque é assim, porque é assado. Porque eu acho que é um movimento que a gente tem que estar unido. A gente tem que entender as diferenças dentro de nós, evidentemente também não vai passar por cima disso, mas a gente tem que trabalhar junto. Mas eu acho que com essa coisa da PL do aborto, eu tenho a impressão que esse momento vai ser uma epifania muito grande. Seja lésbica, seja menina negra, seja classe média, não sei de quê, seja o que for, esse susto que a gente está levando nesse momento agora, eu acho que é capaz de unir todo mundo, pelo menos, sabe, como na Argentina, como no Chile, como a gente fazia durante a ditadura. É a ditadura. Entra o Partido Comunista, entra a guerrilha, entra não sei o que, e a ditadura. A gente tem que tirar essa ditadura, é isso que a gente tem que fazer. E depois, então, a gente vai para os nossos nichos, vai fazer a nossa coisa. Eu não sei se vai dar, mas eu estou com esperança que, nesse momento, haja uma união para ir para a rua todo mundo junto, sabe? Não sei. Eu espero que sim. Nós estamos falando num momento de reação, né, das mulheres ao PL, né, que está criminalizando praticamente, né, conquistas históricas das mulheres de aborto legal em determinados casos, né, como ameaças à vida das mulheres ou em caso de estupro. Então, é a cena e a reação me pareceu extremamente surpreendente, a reação das mulheres. Então, é uma coisa surpreendente como as meninas reagiram rapidamente, ganharam as ruas, no Rio, em São Paulo, que foi o que eu acompanhei mais pelo noticiário, mas me parece que foi nacional a reação, e acho que nós estamos aqui, talvez adentrando a uma nova onda aí. Pois é isso que eu estou dizendo. Eu acho que essa coisa do aborto é tão absurda. Está tendo essa potencialidade, nesse momento, pelo né, menos. Mas é assim mesmo. O movimento político é assim. Depois a gente consegue a nossa conquista e cada uma vai procurar o seu canto. Ô, Branca, você estava respondendo sobre o movimento hoje, né? Mas assim, dando um passinho para trás nessa quarta onda, eu acho, como que você vê hoje as meninas pensando o corpo, né? Essa onda dessas meninas jovens, usando o corpo como representação delas mesmas. E eu pensando também você que fez várias passeatas, como você faz essa ponte, como você olha isso? O que eu acho é que elas têm que saber de onde veio isso. Eu fico muito danada de achar que inventaram a roda, sabe? Porque a minha tese sobre o sufrágio, eu sei o que foi conseguir essa coisa mais simples do mundo, que é conseguir votar, né? Que está dentro da própria ideologia do liberalismo. Todo mundo é criado igual, não sei o quê, enfim, esse papo. Só que não tão iguais, né? Aquela coisa, essa coisa de honrar. Eu honro muito essas mulheres. E eu fico assim, como que ela pôde ter essa consciência? Quando as meninas nem podiam aprender a ler, entendeu? Então tem essas mulheres que vão pipocando, e certamente muitas mais que a gente não conheceu, né? Eu admiro tanto, eu acho que a gente tem que honrar. E honrar é conhecer a história. Conhecer as lutas, conhecer pontos de vista, conhecer os inimigos, quem não quis, por que não quis, religião, a ideologia, a mulher para ficar em casa e não sei o quê. Não só a história das mulheres, né? A gente tem que conhecer a história. E uma coisa, assim, eu penso demais isso. Não se contou a história das mulheres como não se contou a história de vocês, negros, como não se contou a história de todos os oprimidos. Não tem história. Então é correr atrás da história, é fundamental. É crucial a memória, né? Resgatar essas memórias. E uma coisa que tem me incomodado muito, né? E que foi um alívio te ouvir comentar isso, porque tem hora que eu tenho a sensação de que é a idade que está me deixando irritadiça com certas coisas. Essa coisa de, mesmo no feminismo negro, se tratar de um feminismo que prescinde da história da luta e das causas que ancoraram essa reflexão acadêmica que se processa hoje. E isso é uma coisa que tem me incomodado muito. É um feminismo negro, que é acadêmico, que fica numa revisão bibliográfica das autoras feministas, mas que não conversa com o movimento social vivo, que está aí ainda hoje,
né, presente, e que antes de ser um tema acadêmico, é uma causa, seja o feminismo branco, seja o feminismo negro. Esse descolamento é uma coisa que me parece extremamente preocupante, por isso eu achei tão importante o livro que vocês escreveram, né? Porque ele dá conta de repor. Só que não entra na história das mulheres negras. Mas isso não é problema de vocês, isso é problema nosso, disso eu cuido. Não, pois é, justamente, isso que eu ia dizer, né? Isso que eu ia dizer. Não sei quem que me perguntou, era uma entrevista de jornal. O que você diz das críticas que o movimento negro das jovens de hoje fazem a vocês da década de 70? Eu não digo nada, porque é muito fácil você olhar para a história e criticar com os olhos de hoje e não ver o contexto. O desafio da história é você olhar o contexto. Eu só disse isso. Elas que olhem a história. Eu não quis dizer, a gente estava com a Lélia Gonzalez, com a Sueli Carneiro, com a Benedita. Não quis dizer nada disso. Não tem nada a ver. Eu ficar apontando que essa fulaninha estava comigo. Não, mas sobretudo, vocês não só estavam conosco, nós com vocês, mas toda a crítica, essa crítica, nós estávamos empreendendo em relação a vocês. Isso. Então, isso que elas imaginam que estão fazendo hoje era o objeto da nossa ação política. Né? E a gente recebendo, né, de vocês. Para mim, uma honra a gente recebendo de vocês. Sim. Exatamente. E os diálogos que a gente fazia eram diálogos amistosos. Nós estávamos na mesma, então, aprendendo, né? Aprendendo, vocês com a gente e a gente com vocês, enfim. Agora, eu não vou falar por vocês e vice-versa. Mas o que é bem interessante nesse livro é que ele repõe esse diálogo crítico e os momentos de unidade, né? Exato. Que a gente construiu. Sem os quais o avanço que a gente conquistou para o conjunto das mulheres seria impossível, né? Seria. Olha vocês lá na Constituinte. Gente, que momento da história aquele? Ali, olha, aquele momento é assim, tá passando o cavalo, você monta em cima e vai. O Tancredo tinha morrido, o Sarney não sabia bem o que fazer, ele tinha que respeitar, né, as promessas do Tancredo, porque ele estava com os pés de barro ali, né? A gente sente que você estava ali, acordava de manhã fazendo lobby, ia lá para a comissão não sei de quando, já dormia. Lindo! Vocês terem vivido isso, gente... podia ir para casa dormir, momento maravilhoso, porque, né? Sabe? Foi demais, que felicidade. E a gente ia para Brasília, era uma farra, né, Sueli? Eu era presidente do Conselho do Rio, ia de São Paulo, e era todo mundo feminista naquele tempo, os presidentes dos conselhos estaduais. E a gente ia aquela farra, parecia colégio. Vamos. Ai, que lindo, que lindo. Ô, Branca, conta também, porque eu acho que era importante para todo mundo ouvir um pouco dentro da sua história, como foi também você na Unifem, né? Naquele momento foi maravilhoso, que eram as conferências internacionais. Com as conferências internacionais, eu acho que foi aí que o movimento internacional se conheceu. Foi nessas conferências. Né? E, inclusive, o movimento nacional, os movimentos latinos, todo mundo se preparando para ir para a conferência, né? A de população, a de direitos humanos, e depois a de Beijing, famosa. Do Cairo, Beijing. Não é? Né? A gente viu o movimento internacional, as africanas, as asiáticas, as europeias, as latinas, não sei o quê. Foi um privilégio estar em Unifem nesse momento. E Unifem era uma porcariazinha pequenininha, ninguém dava bola. Mas aí, como teve essas conferências, havia um mandato que as outras agências, a Unesco, a Unicef e tal, tinham que trabalhar com a gente, com o Unifem. O que era a Unifem? Explica um pouco. Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Não era uma agência, era um fundo. Da ONU, né? Mas tinha como mandato a questão de direitos da mulher, né? E aí eu fui convidada para abrir em Brasília um escritório para o Brasil e o Cone Sul. Eu era promotora de justiça e estava muito infeliz como promotora de justiça. Daí eu me candidatei para me livrar da promotoria. Fui chamada para ir a Nova York, junto com a Ana Maria Brasileiro e outras. Quem foi aceita foi a Ana Maria Brasileiro. E eu voltei para o Brasil.
E aí depois ela mandou a assistente me telefonar dizendo que queria abrir um escritório no Brasil e queria que eu fosse a diretora. Aí eu pedi licença sem vencimentos e me mandei para Brasília, né? E cheguei lá nesse momento, em 92, quando estavam começando as conferências e quando os nossos países estavam saindo da ditadura. Isso foi outro momento histórico. Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. Quer melhor? E recriando toda a estrutura jurídica desses países, as novas constituições, as mulheres exiladas feministas voltando para os seus países, sabe? Foi assim, divino, foi demais. Mas eu tenho curiosidade de saber dessa sua experiência como promotora de justiça. Como é que foi isso? Foi ser promotora. Não foi nada. Chato, pelo jeito. Eu imaginei que você teria conseguido articular, né, a questão feminista. Não consegui, justamente por isso eu pedi exoneração e chutei. Porque depois dos 4 anos teria que voltar, né? Então eu fui ao procurador-geral aqui no Rio e disse, olha, eu volto se você criar um departamento de direitos da mulher e me puser lá. Isso era uma sexta-feira, ele disse, não posso. Na segunda-feira eu pedi exoneração e mandei chutar. Enfim, aí fiquei como funcionária da ONU, com contrato renovável a cada 2 anos, não sei o que, e me aposentei com 62 anos e sou aposentada da ONU. Eu sou uma pessoa tão sortuda. Eu com 84 anos, eu olho para trás e disse, olha, eu nasci muito feliz. A família feliz também, dinheiro nunca faltou, entendeu? Tudo, gente. Você manteve a articulação com essas área internacional depois dessas conferências? Não. Depois que eu saí de Unifem, não. Infelizmente, até gostaria. Mas aí me aposentei. A gente aposenta, acaba, né? Tchau. Mas como é, então, envelhecer? Está sendo bom. Está sendo bom porque eu tenho saúde, tenho dinheiro, como falei, né? Estou confortável. E gosto de olhar para trás e sentir que eu tive uma vida importante, que eu tive... Enfim, casei com uma pessoa legal, minhas filhas ótimas, entendeu? Eu fui uma pessoa rara de ter sorte, assim. Não tinha violência, eu nunca sofri violência, nem em casa com meus pais, nem no casamento. Nada das coisas que podem... E não tive, assim, nenhuma desgraça me aconteceu. Minhas filhas são saudáveis, estão bem, eu também sou saudável. Minha mãe morreu de uma forma muito triste no acidente, mas é parte também da vida, entendeu? Não tem nada assim de desgraça que possa ter acontecido. Tem as tristezas de sempre, mas desgraça nenhuma. Como que foi essa relação com a sua mãe? Você falou agora da morte dela. Ela era muito dominadora e eu me deixei muito dominar. Quem não deixou foi minha irmã. Minha irmã era a caçula. Minha mãe, em criança, ela me chamava de Maria Doçura e minha irmã de Maria Pimenta. Eu achava isso legal, mas depois eu fiquei pensando, era bem melhor que eu tivesse sido Maria Pimenta. Porque a minha irmã não casou desse jeito, a minha irmã chutava bola, não sei o quê. Eu fui muito dominada por ela. E ela deixou que eu fosse dominada, entendeu? Por exemplo, como hostess. Eu ia receber alguém importante, aí eu não sabia o que fazer, aí ela contratava a cozinheira, ela sentava comigo, fazia o cardápio e me dizia como é que eu tinha que sentar as pessoas na mesa, não sei o que, sabe? Quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu fui do colégio interno nos Estados Unidos fazer high school, para aprender inglês, essas coisas, quando eu voltei dos Estados Unidos com 18 anos, a mamãe é que resolvia tudo, aí ela disse... você podia dar aula, não sei o quê. Aí ela foi comigo no IBEU. Ela foi comigo falar com a diretora do IBEU. Aí as duas conversaram, eu fiquei quietinha, não falei nada. Aí quando a gente voltou para o carro, eu disse, eu não quero não, fiquei com medo. Estava insegura, não disse por quê, mas eu disse, não quero não. Ela também não falou nada, entendeu? É assim. E quando as crianças nasceram, ela decidia quem era babá, quem era a enfermeira que ia cuidar das crianças, sabe? E eu me deixava fazer, era... tranquilo, era fácil, não sei o quê. Aí você falou de envelhecer, que você está bem. E como que é essa intergeracional? E aí, seus netos, como que é? Você está bem? Você se sente bem? E como que você pensa as novas gerações? Como você vê isso? Eu tenho pena deles, muita pena. Eles curtem bastante a nossa relação, é ótimo. Ser avó é assim, mamão com açúcar, demais, né? Moleza, moleza. O problema é que antes você tem que ser mãe, né? Então aí o problema é complicado. Tem um pedágio, complica, né? Porque é a relação mais fácil
é a avó com o neto. Você tem a intimidade de ser Concordo. família, você tem aquele afeto de família e não tem chateação nenhuma. Mas eu tenho muita pena deles porque o mundo está ruim demais. Mas estão lá, fazendo a vida deles. Eu também não digo que eu tenho pena, imagina. Eles Sim. devem saber, claro que eles devem saber que o mundo está ruim. Então vão ter que se virar. O mundo já foi ruim muitas vezes. Eu acho que o mundo... É isso. Imagina- não é a primeira imagina vez na nascer história, né? Na Europa... Na você- época do nazismo, Nascer na Europa né? em Na época da 1900. Segunda Você Guerra. pega a Primeira Guerra, nasce na Alemanha, É. em 1900, para ver que porcaria que é. Isso anima, né? É. Quando a gente começa a pensar que, meu Deus, tem essa coisa aí em ascensão, o mundo vai acabar. Não, ele já foi muito ruim muitas vezes. Né? Não vai. Deixa eu contar uma coisinha que eu acho que tem a ver com isso. Eu nasci nos Estados Unidos em maio de 1940. Meus pais estavam estudando lá. E minha mãe me contava, e eu fico emocionado de pensar, ela disse que uma vizinha dela, francesa, tinha tido bebê ao mesmo tempo. E elas, em junho, semanas depois do nosso nascimento, as duas se encontraram no parque com seus bebês e se abraçaram chorando porque o Hitler tinha acabado de entrar em Paris. Eu não imagino... Sabe que eu fico arrepiada? Nossa. Olha o que era o mundo, elas com aqueles dois bebezinhos Nossa. e Hitler entrando em Pensando Paris. sem saber. Já tinha entrado na Polônia, na Hungria, sei lá mais aonde. Nossa. Cruzado a Bélgica Sem saber, né? e as duas chorando. Bom, e o futuro das mulheres, Branca? Qual a sua mensagem para as novas gerações? Briga. Minha mensagem é briga. Briga. Porque ainda tem muito que brigar. Eu acho que a briga é infinita, porque quando você pensa que avançou, vem o tsunami. Pá! Então é briga, briga. Não se conforme nunca. Não se conforme. O retrocesso que está aí assusta e é um alerta e tanto, né? Elas vão ter que Para brigar manter muito. aquilo que a nossa geração conquistou, aliás. Para manter. Para manter. É, Não é nem para avançar, é para Para manter. manter. para manter. Muito bom. Gente, adorei. Obrigadíssimo, Branca. Que delícia. Muito obrigada. Foi bom Obrigada demais. a vocês. Obrigada, querida. Obrigada por ouvir o Escute as Mais Velhas. Siga o podcast no seu aplicativo de áudio favorito para não perder nenhum episódio. Nas redes sociais da Fundação TID Setúbal, @Fundação TID, e da Rádio Novelo, @Rádio Novelo, você pode repercutir o podcast, deixar comentários, elogios e críticas sobre as entrevistas. Escute as Mais Velhas é um podcast da Fundação TID Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. A coordenação e produção são da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devon. A direção executiva pela Rádio Novelo é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva e a gerência de produtos é da Juliana Iager. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original é da Estela Nesrini. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro, com apoio de Isabel de Santana. A identidade visual é da Larissa Ramos. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A pesquisa deste episódio é da Tainá Mesquita. Essa entrevista foi gravada no estúdio Trampolim, em São Paulo, e no estúdio Vison, no Rio de Janeiro. A gerente de comunicação da Fundação TID Setúbal é a Fernanda Nobre. Eu sou Neca Setúbal. E eu sou Sueli Carneiro. A gente se encontra no próximo episódio.